tudo bem? Está no ar Viver UFOB, o podcast da UFOB. Aqui você fica por dentro de tudo que está rolando na nossa universidade e também vai saber mais sobre as nossas ações de ensino, pesquisa e extensão. Lembrando que o Viver UFOB está disponível em todas as plataformas de áudio e também no YouTube. Então já aproveita, segue, curte, compartilha. Na apresentação eu, Georgia Souza. E eu, Ana Camila. No episódio de hoje, a gente continua conversando com egressos dos cursos de graduação da UFOB. E a gente tem a satisfação de receber a Milena e o Ronaldo, que são egressos do curso de Medicina da universidade. Sejam bem-vindos, é uma satisfação receber vocês aqui. Muito obrigado. Muito obrigada. Bem-vindos, um prazer, gente. Obrigada. A gente sempre pede para os nossos convidados se apresentarem um pouco, para a gente começar a conversa, né? E todo mundo ficar conhecendo vocês. Quer começar, Milena? Vou começar. Olá, meu nome é Milena, sou médica formada pela Universidade Federal do Oeste da Bahia. Anterior a essa formação, também sou bacharel em saúde pela Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Hoje eu atuo como médica aqui na cidade de Barreiras, trabalho na emergência e na clínica médica. Tudo bem, obrigada. Muito bem, eu me chamo Ronaldo Adriano, sou médico formado pela Universidade Federal do Oeste da Bahia, egresso da 2ª turma. E assim como a Milena, eu também tenho uma graduação prévia, eu fiz enfermagem antes de fazer medicina. Depois saí da UFOB, fui fazer especialização em oftalmologia. E depois da oftalmo, especialização em córnea, catarata e cirurgia refrativa. Muito bem, obrigada. E aí a gente também gosta de saber um pouquinho, conhecer um pouquinho mais da história de vocês, né? Então, cada um também tem uma história aí pregressa antes de chegar na medicina, né? Então, eu imagino como é que foi esse momento de vocês também já irem se encontrando com a área de saúde, né? O que levou vocês a essas escolhas? Eu acho que hoje a gente tem umas histórias interessantes para contar, viu? A gente tem algumas coisas semelhantes. Né? E a gente vai adorar saber aqui dessas histórias. Eu vim do interior da Bahia, né? Sou de Barra do Mendes. Eu iniciei eu estudei escola pública a vida toda, então comecei a trabalhar muito cedo. Então a medicina e a saúde para mim era algo muito distante. Vou resumir. Eu passei por um processo, um cálculo renal, fui internada no hospital da minha cidade e aí me deparei com a área da saúde e saí dali para um curso de técnico de enfermagem. E aí no curso técnico de enfermagem foi que eu percebi que eu queria a área da saúde e aí eu fui tentando para fazer vestibular, o Enem, e passei para o bacharelado interdisciplinar em saúde lá na UFRB. E depois do bacharelado eu entrei em medicina. Logo quando eu estava cursando o bacharelado, né, eu fiz a minha graduação pensando em finalizar a enfermagem, porque você faz 3 anos do bacharelado e depois você escolhe, né, a especialização que você vai. E aí, antes de me formar, antes de concluir ali o curso do bacharelado, abriu o curso de medicina e só podiam se inscrever no curso de medicina quem fosse formado no BI, lá na UFRB. E aí foi quando a gente fez o processo seletivo, eu entrei em medicina naquele ano. Aí você entrou em medicina na UFRB, mas a gente já falou aqui que você se formou na UFOB. Você quer contar um pouquinho como é que foi essa trajetória da UFRB para a UFOB? Sim. Eu iniciei na UFRB, né? Eu fiz lá, eu já tinha feito o bacharelado, então o curso de medicina é totalmente atrelado ao bacharelado, porém, como a gente era a primeira turma, praticamente iniciou-se do zero também, né? E aí eu cursei lá 6 semestres, no 6º semestre abriu a transferência e aqui ficava mais próximo da minha região, tinha mais gente da minha cidade, então eu optei por prestar o processo seletivo, que ele aconteceu ali em abril daquele ano e só saiu o resultado em novembro. Foi um processo bem demorado. Foi, eu me lembro daquele processo seletivo, foi longo mesmo, que foi um processo seletivo para vagas residuais da UFOB, entre elas tinha vaga para transferência, né? Esse processo foi longo mesmo. Muito trabalhoso. E aí pedia tudo que a gente tinha feito, né? Toda a carga horária, eu acho que por isso demorou muito. E aí quando saiu o resultado, graças a Deus, consegui alcançar essa vaga, vim para a UFOB, que foi assim, um avanço e foi muito importante na minha formação profissional, né? Eu vinha já com um conhecimento na questão do bacharelado, que lá em Santo Antônio a atenção primária era muito fortalecida. Aqui, quando a gente chega na UFOB, dá continuidade, mas a gente já vê uma diferença das realidades, né? Porque aqui já era uma realidade mais distante do centro da Bahia, mais distante da capital. Então, consegui
ver as realidades diferentes e me adaptei muito a barreiras, tanto é que finalizei e fiquei por aqui, né? Mesmo eu tinha intenção de voltar para minha região, mas Barreiras me acolheu muito bem. Inicialmente eu comecei por São Desidério, quando eu me formei, e aí continuei em Barreiras. E é um pouco disso. É isso. É assim que começa, pelo menos, né, a história. Assim, se eu for contar, dar um livro, mas... Dá um livro, muita coisa. Muita coisa. Também. Então, uma trajetória longa também. Eu sou natural de Paratinga aqui na região oeste da Bahia, e eu também fiz toda a minha formação na rede pública. Então, ensino fundamental, ensino médio, eu estudei na roça, eu peguei ônibus horas e horas para concluir. É mesmo? Você estudou em escola do campo? Em escola muito seriada. Nossa! Uma fila primeira, segunda, outra fila terceira e quarta, passei por isso. E assim, para concluir o ensino fundamental, eu às vezes viajava 2 horas de ônibus, uma para ir, uma para voltar. E nessa época eu morava na roça. Então na época do ensino médio, eu fui para Paratinga, cidade Paratinga. Então eu morava na zona rural. E aí fui morar com minha avó para concluir o ensino médio. E durante o ensino médio eu decidi que eu queria ser médico, queria fazer medicina. Sua avó já morava na cidade? Minha avó morava na cidade. Então fiquei morando com ela 3 anos, né? E aí, quando chegou no 3º ano, eu resolvi fazer as provas, mas não tive um bom desempenho no Enem. Assim, uma gestão de tempo na prova do Enem, consegui ir bem em uma área, outra não. Na época, o meu Enem era aquele Enem de 63 e poucas questões. Sim. Mais uma redação, peguei 50% esse aí também. cada. Eu também fiz. Somos todos desse tempo. Dessa época. Eu tinha ido muito bem na redação. Acho que eu fiz 940, mas a prova objetiva... Eu não tive gestão de tempo. Quando eu voltei para a prova objetiva, me perdi todo. Não consegui uma média que dava para concorrer à medicina. Mas eu precisava sair para estudar, né? Ou eu estudava ou voltava para a roça. Então, acho que eu vou estudar, é melhor. E aí, na época, tinha aqui as bolsas do ProUni na antiga FASB. Sim. Aí eu me inscrevi no ProUni na época e consegui uma bolsa. Aí eu falei pro meu pai, olha, eu passei enfermagem lá em Barreiras e preciso estudar. E aí eu vim para cá em 2007... concluí minha graduação. Logo que eu terminei, eu comecei a dar plantão no HO, aqui mesmo na região, mas sempre com aquele objetivo de passar em medicina. E eu comecei a me programar, né? Nesse período conheci a Elis, minha esposa, né? A gente se casou e ficou aquele plano, né, de cursar medicina, mas sempre estudando, sempre me preparando e pensando em sair para outra cidade, para outro estado, e comecei a fazer provas. Aí no ano de 2013, eu decidi parar mesmo e estudar. Focar para fazer o Enem e me dediquei a 10, 11 horas por dia. Fiz o Enem e fiquei com a nota ali mais ou menos. Até falei antes da gente começar, fui para a lista de espera da primeira turma de medicina. Aí eu continuei em 2014 focado, já tinha medicina aqui na UFOB e consegui entrar na segunda turma. Então na época eram 40 vagas daqui da cidade, eu e outro colega, né, o Jackson. Nós fomos os únicos daqui que conseguiu entrar. E fora as pessoas da região também, a maioria veio de Minas. Minas invadiu ali a segunda turma de medicina da UFOB. E aí a UFOB apareceu num contexto que eu precisava, no momento que eu precisava, na cidade onde eu já me encontrava. Isso. Foi isso. Foi o momento perfeito, deu tudo certo na hora certa. E aí consegui, durante o curso, conciliar a minha atividade profissional de enfermeiro com o curso de medicina. Que não deve ter sido fácil, né? Não foi. Porque a gente sabe o peso que tem o curso de medicina, né? Eu dava plantão no HO, na urgência e na UTI, mas não deu para conciliar. Eu acabei pedindo para sair, fiquei um tempo desempregado, só estudando, e foi bem na época que teve uma greve, né? Acho que em 2015 teve aquela greve com uns 2, 3 meses parados, né? E não tinha nem concluído o primeiro semestre ainda. Nossa, que coisa. Aí depois surgiu uma oportunidade para trabalhar no SAMU, ficou perfeito para mim, porque eu dava um plantão de 24 no SAMU, como enfermeiro, e durante a semana eu me dedicava à faculdade, ao curso de medicina, e foi muito bacana. E fazer parte das primeiras turmas, acho que foi... É algo significativo, né? Significativo. Até pra gente que é da instituição, assim, é um marco importante, Sim. né? Inclusive, assim, eu fiz parte do diretório acadêmico. Na época, a gente fez todo aquele processo burocrático de ter um diretório acadêmico, de participar de
seleção de professores, entre aspas, que a gente resumia o edital, imprimia, levava para os médicos da cidade, fazia eventos para chamar o pessoal para vir. fazer propaganda. A gente fez primeiro simpósio do trauma, segundo simpósio do trauma, convidava os médicos aqui para dar aula para a gente, para conhecer a universidade, e ali e chamando de uma certa forma. Isso é importante, o movimento estudantil é muito importante para a universidade. A construção do internato, as primeiras turmas, acho que teve um papel importantíssimo assim, em ajudar a estruturar, né? Discutir com os professores, discutir com a administração da universidade, com o modelo de internato seria interessante. Isso foi muito bom. Acho conquistar o campo, né? Um campo que já existia, mas existia como serviço de saúde, mas que não tinha a presença do estudante de medicina dentro. E aí as primeiras turmas chegam, né, com essa chega arrepio aqui, com essa missão importante, isso. Que é você trilhar um caminho e abrir portas para quem está vindo, né? Então, a gente formei com a primeira turma, Ronaldo com a segunda, já tem aí 14, 15, 16, 18 turmas. Isso, exato. Então, foi um campo que a gente, e até hoje, assim, no hospital, e acredito que o Ronaldo também ouve bastante, ele sempre fala, a turma de vocês, sempre lembro da turma de vocês. Então, eu acho que foram as pioneiras, né? E a gente deixa um legado, né? A gente conquista um espaço ali e insere agora o estudante de medicina, porque o estudante de enfermagem já era conhecido, o estudante de nutrição terapeuta, né? Outras áreas. Outras áreas, e a medicina, a gente que realmente trilha esse caminho aí para deixar, além de contribuir para a nossa formação, para a formação de quem está vindo. Eu falo que ser primeira turma tem vantagens e desvantagens. A vantagem de ser pioneiro em muitas coisas, mas a desvantagem de ser desacreditado também no início. Porque quando abriu o curso de medicina, a gente tinha, assim, telhado, mas não tinha alicerce, né? Então, tinha morador, não tinha casa. Então, as pessoas não aceitavam, assim, um curso de medicina que agora. Então, vocês não vão ter uma boa formação. As pessoas tiveram dificuldade em aceitar que no interior... Exatamente. Da Bahia, podia existir um curso de medicina numa universidade federal, apesar de pública já ser uma e demanda gratuita. Antiga, né? Uma demanda antiga. Talvez até região. Por isso, né? Talvez Exato. A região que sempre está afastada da capital do estado e que sempre ficou muitas vezes relegada, estava desacreditada de repente, né? Não tinha uma aceitação, a gente não era aceito. Quando começamos a frequentar os campos de estágio, tinha uma certa resistência, né? Questão de vínculos, local de estágio. A gente nossa turma foi fazer passeata na Praça das Corujas e passou aqui na reitoria de Nariz de Palhaço, reivindicando o HO, você lembra? Então a gente teve que comprar essa briga, né? Porque a gente enxergava no HO um hospital com as condições adequadas para a gente conseguir fazer um bom internato. E valeu a pena, né? Porque demais, hoje uma grande escola. Até hoje nós temos os nossos estudantes da medicina e de outros cursos de saúde também, fazendo os internatos, os estágios, né? No HO e em outros... Mas é a dificuldade mesmo que as pessoas têm do novo, né? O novo assusta. O nosso curso, ele nasce do programa Mais Médicos, né? Ele vem da expansão de ter mais médicos no Brasil. Acho que isso é importante ressaltar, porque às vezes as pessoas, né, falam da quantidade da expansão, fala-se critica-se a expansão também. A gente sabe que tem coisas que precisam realmente serem melhoradas, né? Que as condições de estudo, formar esse alicerce precisa ser bem feito, mas foi um passo importante do programa, porque na cabeça de todo mundo o programa ele só expandiu com os médicos de fora para as regiões isoladas, e não foi, né? O nosso curso, ele é fruto do Mais Médicos, então, que foi levar a formação para o interior da Bahia. E na UFRB isso aconteceu, aqui aconteceu, e eu acho que a dificuldade naquele início de nos aceitar é até uma questão histórica mesmo, né? Aqui era um local isolado, os médicos... existiam poucos médicos, era um local... Muitos de fora, inclusive, né? Porque aqui, já que aqui não tinha essa formação, né? E aí representa muita coisa, né? A chegada de um curso de medicina. Isso. Representa muita coisa para o mercado de trabalho também, que aí é o que a gente tem hoje, né?
que é o que a gente está vivendo como médico hoje. Eu vou pegar só um gancho rapidinho na fala de vocês, antes da gente adentrar bastante assim nessa parte de como está o mercado de trabalho hoje. Explica para a gente mais um pouquinho sobre justamente essa formação em si, essa formação médica, que assim é um curso que é por ciclos, né? Então assim tem a parte teórica, mas tem estágio, tem internato. Para quem imagina, alguém que está lá, eu quero muito fazer um curso de saúde, eu sonho também fazer medicina, mas ainda não compreendo bem como é que é, né, um curso desse. Explica pra gente um pouquinho. Sim, de modo geral, nós podemos dividir o curso de medicina em 3 fases. Uma fase dos 2 primeiros anos que chamamos de ciclo básico, uma fase de mais 2 anos de ciclo clínico e uma terceira fase que é o internato médico. No ciclo básico a gente vai estudar muito anatomia, fisiologia, bioquímica, disciplinas que te dão base para entender o corpo humano e, posteriormente, no ciclo clínico, entender as doenças e suas manifestações. Nos próximos 2 anos, a gente vai estudar o que é uma pneumonia, o que é um infarto, um acidente vascular encefálico. E nos 2 últimos anos, que é o período de internato, a gente tenta colocar tudo isso em prática, que é ter uma imersão em plantões, em cumprir carga horária de estágio, entrar às 7 da manhã, sair às 7 da noite, dependendo de onde você estiver, assumir a responsabilidade de médico. Isso é internato. Não significa que é engessado dessa forma. No curso da UFOB, desde o primeiro semestre, você já começa a ter contato também com a comunidade, com o paciente. No segundo ano, isso vai se repetindo. E quando você chega no internato, você já teve uma vivência prévia de tudo isso. Então a gente resume hoje o curso de medicina assim. Eu vejo que a UFOB tem um excelente ciclo básico, temos excelentes professores bem formados que cobram, nos dão uma base muito boa. A gente tem um ciclo clínico muito bom, excelente, e o internato faz o diferencial. Isso porque a gente está inserido aqui no interior, em um hospital como o Hospital do Oeste, onde a gente faz grande parte das nossas atividades, não tem muitos programas de residência. Hoje até a gente tem alguns, né? Tem anestésio, tem pediatria, cirurgia geral, a própria clínica médica, né? A clínica médica. Mas assim, ainda existe muita demanda para o interno. Porque o interno, ele é o estagiário, ele não é médico. Então ele fica ali disputando para aprender a fazer as coisas. Às vezes você está em um grande centro, que você tem um grande hospital, um hospital das clínicas, mas ali você tem residente do 1º, do 2º, do 3º, do 4º, do 5º, do 6º ano de cardiologia, de gastro, de endócrino. Então, o interno, ele apenas observa, ele tem pouca oportunidade para fazer. Isso eu falo porque eu tive a oportunidade de sair e viver outra realidade e conhecer, e observar que é assim. Então, aqui no internato da UFOB, você assume a responsabilidade como médico logo cedo. Isso te dá uma base muito boa para quando você se inserir no mercado de trabalho, você sai com mais propriedade. Tá mais preparado, isso é nítido, isso é nítido. Sim. Então, o médico sai sabendo entubar um paciente, passar um acesso central, passar um dreno de tórax. Isso eu falo de procedimentos, mas com um bom raciocínio para conduzir uma gestante, uma urgência obstétrica, uma urgência pediátrica. Então, acho que faz toda a diferença. Essa parte da divisão dos ciclos, o Ronaldo falou bem, o ciclo básico daqui é muito bem feito, né? O internato também realmente eu considero que é o diferencial da UFOB por conta dessa demanda e dessa oportunidade que o interno tem de colocar realmente a mão na massa, como diz, né? Isso. De ter o contato mais próximo com o paciente, de ter essa vivência hospitalar. Hoje, como trabalhando no SAMU, a gente trabalha com 23 municípios, então quando a gente recebe a ligação de Ipupiara, por exemplo, que a gente ouve a voz de um egresso, conversa com um colega que até ontem era um interno, então aproxima e você vê a capacidade, você já sabe, o fulano está lá, ele me passou dessa forma, então eu sei que realmente o paciente está dessa forma. E você vê a segurança também de administrar uma urgência, de fazer procedimentos que em outras realidades o interno se sente inseguro realmente, porque não é que lá não tenha, mas é que existem essas demandas, né, da residência que passam o internato, então a pessoa vai ter menos contato, vai pegar menos no bisturi, vai fazer menos dreno de tórax, e a gente tem essa realidade aqui, quando chega alguém de fora, a pessoa mesmo fala, ela
ela deixa bem claro que no internato dela ela não teve essa vivência, essas Exato. oportunidades que nós tivemos. E como primeira e segunda turma, a gente teve muita oportunidade mesmo. A gente realmente colocou a mão na massa ali nos primeiros anos. E quem está vindo, que chega na universidade, na UFOB, tem um universo de possibilidades de participar de pesquisas, ser bolsista de iniciação científica, monitoria, participar de movimentos estudantis, participar de ligas acadêmicas. Hoje nós temos inúmeras ligas acadêmicas dentro do curso de medicina. Esse é um ponto que a gente sempre gosta de trazer, né, Camila, frisar aqui no podcast, que qual é esses diferenciais e o que a universidade ela traz, né, esse plus, digamos assim, que é uma vivência de uma universidade federal, né? Federal. Que ainda Temos o que diferencia de outras instituições. A Atlética, que é muito forte, a Venenosa, que é do curso de medicina da UFOB. Então, assim, é uma vivência completa para quem pensa em fazer medicina. A UFOB te oferece tudo. Perfeito. Hoje, vocês, médicos, cada um numa área de atuação diferente, conseguem resumir, assim, pra gente, em poucas palavras, para alguém que é leigo, qual é a atuação de vocês hoje? Com o que vocês trabalham hoje na prática, no dia a dia? Onde é que vocês estão inseridos? Hoje, a minha vivência maior é dentro do SAMU, né? Eu coordeno o SAMU de Barreiras, estou como coordenadora. Você usa aquela roupa linda? Uso. Ai, arrasou. Hoje eu faço até mais regulação, menos usa que é com aquela roupa, mas faço usa também. E minha atuação principal é na urgência, na emergência, ali no SAMU. Atuo também hoje no posto de saúde, né, na atenção primária, que também é um pilar importante da formação médica, que assim eu considero uma das áreas mais importantes de atuação, porque é onde o médico também precisa, né, estar totalmente preparado para acolher toda aquela demanda, muita demanda reprimida. É onde chega, né? É onde chega tudo e onde hoje a internet vem nos dificultando, né, a nossa ação, porque o paciente ele não chega mais leigo, ele não chega sem nenhum tipo de informação. E informação sem conhecimento não é nada. Então imagina você pegar uma informação que ele leu e você ter que trazer aquilo para a realidade dele e mostrar de fato o que é a medicina, o que é que a gente pode fazer para melhorar. Eu costumo falar com os pacientes assim: se vocês ouvirem mais a gente, vocês vão gastar menos, porque é menos ressonância, é menos ultrassom, né, menos exames. Eles já chegam com a consulta, às vezes ele chega com exame, eu falo, não precisava nem ter feito. Então, se ouvir um pouco mais a gente, acaba que vai gastar menos. E então eu atuo mais nessa área hoje, onde eu me sinto muito feliz e realizada, e é isso. Eu, quando terminei a faculdade, eu fui fazer a especialização em oftalmologia. Então, fiquei 3 anos fora, para o UFMG, depois retornei para Barreiras, fiquei 1 ano aqui, e senti a necessidade de estudar um pouco mais. Aí eu fui fazer uma subespecialização na área de córnea, catarata e cirurgia refrativa. Então, eu atuo hoje como oftalmologista, fazendo atendimentos, fazendo cirurgias. Muito bem. Eu acho que eu vou falar então da residência, né? Que eu acho importante até para quem está entrando e para quem está quase saindo, né? Que a medicina é um mundo mesmo de possibilidades. Eu costumo falar, eu não julgo as escolhas de ninguém, porque depende muito da questão da vivência, depende muito da história, né? Nem todo mundo vai ter como fazer a história perfeita dos 6 anos, mais 4, mais 6, né? Nem todo mundo vai ter, mas tem também as pessoas que enfrentam essas portas, né? Mesmo não tendo todo aquele aporte que às vezes antigamente a medicina foi feita para filhos de médicos, para irmãos de médicos. Isso é histórico, né? Agora que a gente vem tentando quebrar essas barreiras, quando você vê que uma pessoa de Paratinga, outro de Barra do Mendes, a gente não tem, pelo menos na minha família não tem história médica, não tem, na de Ronaldo também tem, não tem, então a medicina chega em contextos diferentes. E eu costumo dizer assim, existem vários caminhos, né? Existe o caminho da residência, existe o caminho da pós-graduação, existe o caminho também do trabalho, e tudo depende mesmo da história daquela pessoa e daquela vivência daquela pessoa. Eu passei por uma residência,
também no mesmo campo de estágio do meu internato, que foi ortopedia, né? Cursei 2 anos. Hoje eu me afastei totalmente, pedi desligamento por entender que não era o meu caminho nesse momento. E eu acho que é importante as pessoas que estão concluindo entenderem que não é uma receita de bolo pronta, né? Existem caminhos diversos. Eu acho essa sua fala perfeita, né? Todo mundo precisa saber em que direção ir e fazer bem feito aquilo que faz. Exatamente. Eu acho que isso é o diferencial da medicina. E a gente precisa resgatar isso, fazer bem feito, independente do caminho que você escolher, você executar ele da melhor forma possível. Perfeito. Principalmente quando a gente fala de vidas, né? A gente está falando aqui na medicina de vidas, então o cuidado, a atenção, a ética, tudo isso, né? São várias questões que envolvem. Com certeza. Perfeito. A gente costuma pedir para os convidados deixarem uma mensagem final. Eu acho que Milena já trouxe a dela, belíssima, muito importante. Ronaldo, você gostaria de deixar uma mensagem final também para quem está nos ouvindo? Quem pensa em fazer medicina, quem pensa em fazer medicina na UFOB? Então, quem pensa em fazer medicina, não desista. Nós sabemos que é um caminho também longo, árduo, exige muita abdicação, muita dedicação, foco, persistência. Então, entrar na UFOB, a gente sabe também que não é fácil, uma concorrência muito grande, mas não desista. E medicina na UFOB é uma excelente opção. Garanto que vai ter uma boa formação, uma boa vivência, é um ambiente muito bacana, acolhedor, e depois está aberto aí as portas do mundo, do mercado, para fazer o que quiser. Eu acho até, só para complementar. Pode ficar à vontade. Parabenizar Ronaldo, porque eu acho que Ronaldo, assim, dos egressos, por estar até próximo da gente, né? Uma pessoa que fez o curso a segunda turma, todo lugar que a gente passa, todo mundo sabe o nome de Ronaldo, todo mundo fala de Ronaldo. E esse caminho que ele fez, né, da residência. Só depois... uma parte na sua fala. Você também, viu? A gente também, quando a gente falou, vamos gravar com o pessoal da medicina, a gente ouviu muito o nome dele, a gente ouviu muito o seu, de outros colegas também, mas você também é uma dessas famosas. A gente tá do lado de cá, só orgulho, né, de vocês. Nossa, uau. E eu acho que histórias bacanas que vocês estão compartilhando com a gente. Obrigada. E como mensagem, eu acho que é importante, assim, Ronaldo é uma pessoa muito acessível, né? Sim. E como enfrentou essa questão da residência, né? Terminou, fez outra, fez fellow, foi para fora. Eu acho que essa vivência fora enriquece muito. Então, quem tiver dúvida, eu acho que dá para conversar com a gente, né? Sim, e eu acredito que Ronaldo tem uma experiência muito... Isso aqui é muito pequeno, né? O tempo para falar tudo. Infelizmente, o nosso tempo é curto. Mas eu acho que dá para conversar. Essa vivência que eu tive fora, na verdade, reafirmou o que eu penso sobre a UFOB, que é uma excelente escola. E passei por lugares bacanas. Esteve em outras instituições, inclusive no Sudeste, né? Exatamente. Que acaba sendo uma referência para nós, né? Exatamente. Exatamente. Tem que explorar isso aí dele. Fica à disposição. Muito bem. Perfeito. O Milena tem uma história de vida linda, vocês já viram, né? Sim, os dois. Encantador. O Viver UFOB provavelmente vai ter outras oportunidades de convidar vocês em outras situações para conversar mais, para compartilhar mais. Por hoje a gente agradece imensamente, foi uma satisfação, a gente amou, né? Amou conhecer vocês, as histórias de vocês. Com certeza são um exemplo para os nossos ouvintes, para as pessoas que pensam em se tornar estudantes da UFOB também. Então a gente agradece muito aos nossos convidados, Milena Marques, Ronaldo Adriano. Muito obrigada. Obrigada a você que nos assiste, que nos escuta. Continue nos acompanhando e até logo. Obrigada, até o próximo episódio. Lembrando que o Viver UFOB está disponível nas plataformas de áudio e também no YouTube. Até mais!